Olá, tudo bem? Estamos de novo aqui para entrevistar mais uma pessoa incrível que vai contribuir para o seu autoconhecimento, para o nosso engrandecimento também como terapeutas, como pessoas que estão sendo buscadoras de uma melhora contínua na nossa vida. E hoje eu estou trazendo uma pessoa também muito especial que vai falar de um tema muito interessante que é terapia para mulheres, né? Uma especialista nesse tema. E ela também é minha aluna na parte do Eneagrama e que vai fazer muitos links aqui sobre terapia com mulheres e Eneagrama. A gente vai ter uma conversa, um bate-papo. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho dela, a Fabíola Oliveira, que é terapeuta de mulheres e que vai estar falando um pouquinho pra gente sobre essa abordagem terapêutica. E depois nós vamos falar um pouco também sobre Eneagrama. Então, seja muito bem-vinda, Fabíola. Obrigada, André. E me diz uma coisa, o que é, na realidade, uma terapeuta de mulheres? A terapeuta de mulheres, ela vai trazer para a mulher a conexão dela com o feminino, né? Ela vai trazer para a mulher o que está dificultando ela a acessar esse feminino. Por que a mulher entra em depressão, por que a mulher se sente sobrecarregada, né? A gente traz para a consciência essas questões. E realmente, né, a gente vê que a mulher tem muita pressão hoje no dia a dia que a gente está vivendo, né, mais essa situação pós-pandemia, né, muitas coisas mudaram, né? Exatamente. E a gente percebe que o mercado de trabalho também interfere muito nisso, nessa realidade das mulheres. Muito. E me diz uma coisa, nesse processo de terapia de mulheres, né, o que a terapeuta pode ajudar essas mulheres? O que ela costuma trazer essa terapia de benefício para as mulheres? A terapia para mulheres, ela vai trazer para a consciência da mulher o que está sabotando ela de ser feminina, né? Por que eu tenho essa necessidade de ser guerreira? Porque a gente acha lindo lá a Mulher Maravilha, toda forte, carregando o mundo nas costas, salvando todo mundo. Mas isso cansa, né? Não é legal a gente ser a Mulher Maravilha todos os dias, a gente tem momentos para isso. E a terapia para mulheres, ela vai mostrar exatamente isso. Quais os momentos eu posso ser essa guerreira? Que momentos eu preciso usar isso? E que momentos eu preciso ser mulher, ser feminina, sentar, chorar, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido. Eu acho que também tem muito a ver com um momento em que eu possa, na realidade, acessar minha vulnerabilidade e entender que ela faz parte de mim também. Exatamente, né? exatamente. Que hoje essa pressão toda faz com que as mulheres muitas vezes tenham que trabalhar 2, 3 vezes mais, às vezes, que os homens para conseguir ter o mesmo resultado financeiro. Né? Exatamente, faz com que a mulher crie uma armadura para enfrentar o mundo mesmo, né? E aí não acessa a sua vulnerabilidade mesmo. Isso é muito legal. Isso também eu vejo nas minhas clientes de terapia, né, nas minhas alunas que estão lá na formação de terapeuta Eneagrama, que elas comentam muito sobre isso, sobre o quanto às vezes é pesado, né, porque a mulher tem tantos papéis que ela tem que lidar, que aos poucos ela vai esquecendo um pouco dela mesma nesse processo. Sim. Ela atende tantos papéis que ela esquece dessa parte dela. Exatamente. E a gente vê muito isso, né, o Eneagrama ele vai ajudando a gente a trazer essa clareza sobre quem realmente nós somos, esses múltiplos papéis que a gente representa, como a nossa personalidade atua. Esses sabotadores que você traz, você inspirou no Eneagrama para trazer isso? Sim, foi inspirado no Eneagrama, inclusive numa live que a gente fez junto, né? Falando sobre os sabotadores da autoestima da mulher. E aí surgiu essa ideia. Que não só a autoestima, mas o que me impede de ser mulher também, o que me sabota. Por que eu tenho que usar tanta máscara, tanta armadura para encarar o mundo, né? Por que eu não posso encarar o mundo sendo mulher? Eu vejo muito isso mesmo nas imersões, né? Quanto a gente vê que as pessoas trazem essas armaduras, essas couraças, e como elas às vezes sofrem com isso, porque isso traz um peso mesmo, né? Sim, é um peso psicológico, é um peso físico, e isso traz vários danos, várias consequências. A gente trabalha muito isso, gente, na terapia do corpo. Dentro da terapia do Eneagrama 4C tem o caminho do corpo. E esse caminho do corpo a gente aprende a entender quais são os sintomas físicos que estão atuando ali, que estão impedindo a pessoa de viver a vida como ela considera que faria ela feliz. Então ela começa a identificar isso, começa a identificar sintomas físicos e através desses sintomas físicos ela encontra a causa emocional que está por trás, que está travando ela e ela desbloqueia isso. Então é muito importante a gente entender que tem outros trabalhos que se completam a isso, né, e que a terapia Eneagrama poderia ser uma abordagem muito legal para unir com a terapia, né, voltada para mulheres. Exato.
Sem falar na própria parte da consciência, o caminho da consciência de ajudar a pessoa a ter consciência sobre o seu eu, né? E no caso você usa a consciência em cima dos sabotadores que impedem ela de fazer isso. Exato, exatamente. Dá um exemplo pra gente de algum dos sabotadores que você percebe que atuam. Tá, eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Que o que fez eu buscar o Eneagrama e voltar o meu trabalho para mulheres. É difícil eu reconhecer que eu tenho medo, né? Eu sou muito agressiva, mas essa minha agressividade é por conta desse medo. Então eu saí atropelando todas as coisas mesmo, na verdade saí atropelando todas as coisas, tinha uma comunicação extremamente violenta porque eu queria fazer tudo, com medo da outra pessoa não fazer do jeito que eu quero, não fazer do jeito que pra mim seria correto, eu tomava conta de tudo. E com medo talvez de dar errado por exatamente, ela fazer as coisas, né? Exatamente. E qual que era o sabotador disso? O medo de dar errado, o medo das pessoas me verem como uma mulher fracassada, uma esposa fracassada, uma mãe fracassada. Só que, na verdade, isso fazia eu ter uma sobrecarga muito grande, né? Porque eu trabalhava 8, 10 horas no escritório, chegava em casa, tinha mais as coisas de casa para fazer. E aí, até as pessoas chegarem para mim e falar assim, nossa, você parece o homem da sua casa, né? Porque quem manda, quem faz as coisas, quem trabalha tanto é você. E aí aquilo... caramba, mas eu não sou homem, né? E aí quando a gente começa esse processo, é até desafiante para as pessoas que estão com a gente, porque as pessoas vão chegar, eu ouvi assim, você não vai conseguir isso, porque você não é menininha. Não adianta você querer fazer isso, porque você não é menininha. Então, além do nosso julgamento, as pessoas estavam tão acostumadas a nos ver com aquelas couraças, com aquela armadura, que é até estranho quando a gente começa a tirar e quer ficar leve, né? E aí começam, mas o julgamento maior é o nosso, o sabotador maior é o nosso próprio eu, né? É isso que o Eneagrama ajuda muito a gente a entender. E é interessante isso porque se você pega uma mulher do traço 8, ela vai ter um comportamento também de guerreira, de luta, sim, mas muito mais voltada pela questão do medo, da fraqueza, dessa vulnerabilidade, sim, né? Uma reação ali externa de comportamento que parece ser semelhante à sua, mas o seu é o sabotador do medo, né? E é isso que é o diferencial do Eneagrama. Qual é o seu traço predominante? O meu traço é o 6, mas o contrafóbico. Que é o traço do instinto conexão, né? Isso, instinto sexual. Isso. E aí a gente vê como é interessante. Por quê? Porque quando a gente entende Eneagrama, a gente sai apenas daquele padrão do comportamento, porque na realidade... o comportamento na defensiva ou agressivo qualquer pessoa pode ter. Sim. Mas a gente começa a entender que existe por trás desse comportamento algo maior, que no caso é esse sabotador que está conectado com cada traço de personalidade. Isso. Né? E aí no seu caso o medo, no caso de outras pessoas a dificuldade com a vulnerabilidade, em outras pessoas a comparação, e assim vai indo. E o resultado final são comportamentos de couraças, de dureza, né? De julgamento, de pressão. Então entender realmente da sua personalidade te ajuda a entender esses sabotadores e ajuda a parar de se sabotar, né? Exatamente. De entrar nesse processo. Legal. Exatamente. Isso aí. E como é que você percebe que o Eneagrama ajuda a pessoa que é terapeuta? Você disse assim, nossa, eu como terapeuta percebo que as minhas clientes, elas têm como ganho essa questão de entender dos sabotadores, de entender... E quais são os ganhos para você como terapeuta que atende outras pessoas? O que o Eneagrama te ajuda? Então, como terapeuta, é mais fácil para mim traçar o caminho de tratamento para essa pessoa, né? Fica muito mais fácil a gente reconhecer a motivação por trás daquele sabotador. E para a pessoa, o ganho dela é ela perceber que essa mudança só depende dela, né? Não adianta eu querer colocar a culpa de eu tô com muito trabalho porque meu marido não faz nada em casa, meu filho é um folgado e não me ajuda. O que custava ele fazer isso? Porque as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Então, se aquilo chegou naquele nível, é porque eu me permiti, né? Então, a gente traz isso para a consciência da paciente. E gera uma autorresponsabilidade. Exatamente, então. exatamente. Isso é bem interessante. E aí a gente percebe que nesse processo, a mulher com essa autorresponsabilidade, de certa forma, não deixa de se empoderar, né? Muito pelo contrário. Sim, sim. Às vezes as pessoas entendem errado, né? Quando fala de vou fazer terapia com as mulheres, vou trabalhar esse feminino, vou ficar mais sensível, mais frágil, né? Como se o feminino fosse algo que te
que te adoece, que te enfraquece. Não, pelo contrário. Pelo contrário, é o que né? te dá força, né? E que na realidade a gente também tem que desmistificar isso, Sim, né? exatamente. Eu vejo muito bacana o trabalho da Brené Brown, que ela fala muito sobre a vulnerabilidade, a coragem, né, de você ser vulnerável. Sim, sim. E que às vezes o pessoal entende, eu vou demonstrar essa minha sensibilidade, eu vou demonstrar esse feminino, eu vou demonstrar essa conexão, como se isso fosse um sinal de fraqueza. Na realidade, é muito mais fácil eu me fechar, sim, eu fingir que nada me atinge, exato, do que eu estar aberto para reconhecer verdadeiramente o que eu sinto, quem eu sou, sim. demonstrar para as pessoas o que realmente eu estou sentindo. É muito mais corajoso eu ser verdadeiro com os meus sentimentos, né? Sim, sim. Isso traz muito mais força para a mulher, né? Como mulher. Porque se ela consegue buscar esse equilíbrio do feminino, ela vê que ela não tem a necessidade de estar 10 horas fora de casa trabalhando, né? Porque a parte do prover, ele é masculino, né? Por mais que às vezes as pessoas achem isso um pouco machista, não é machismo, né? Mas a mulher, ela se sobrecarrega porque ela quer se igualar ao homem, né? E esse se igualar que eu falo é ter a mesma força, o mesmo psicológico, e nós não temos essa estrutura. Não adianta a gente querer brigar com isso, porque isso não vai acontecer. A nossa estrutura física e psicológica é diferente. Tanto que se você pegar algumas profissões que homens e mulheres exercem junto e é uma profissão dominantemente masculina, a mulher tem o psicológico dela muito mais abalado. Não que aquilo não seja para ela, lógico que ela vai conseguir fazer, mas se ela não tiver esse equilíbrio do feminino e do masculino, ela vai cair numa depressão, ela vai cair num suicídio, por conta desse desequilíbrio das polaridades, feminino e masculino. Então, que na realidade ela trabalhar esse feminino vai ajudar ela a lidar com todas as áreas da vida dela, né? Exato. Então, não é que a mulher não possa exercer a profissão. Sim. Mas que na realidade é importante ela lembrar de quem ela é também nessa inteireza, né? Sim. Ela entender, na minha profissão, talvez eu precise ter uma energia masculina de mais assertividade, ou de mais força, ou de mais, né, direcionamento, sei lá, uma pessoa que trabalhe mais na segurança pública, alguma coisa assim, tem que ter alguma coisa mais direcionada, né, para a ação. Isso. E elas podem desempenhar essa função, mas eu acho que o mais importante é entender em que momento usar cada energia, né? Exatamente. Estou no meu trabalho, faz sentido no meu trabalho ter essa postura, ter esse acesso a essa energia, tá ótimo. Mas o que eu vejo realmente que a dificuldade é que às vezes ela tá no trabalho, ela tá exercendo essa energia, mas ela não consegue virar a chave, né? Sim. Ela não consegue, em nenhum momento, não ser assim. Sim, exato. E aí eu acho que o convite talvez seja no sentido de eu tô no trabalho, se faz sentido, eu uso essa energia, eu tenho essa questão. Exato. Mas eu tenho que me permitir ter momentos que eu não preciso dessa armadura. Exato. Que eu possa relaxar. Né? E eu acho que tem muito mais a ver também com o ser cuidada, né? Você uma vez falou isso pra mim, né? Isso. Que esse feminino também traz essa perspectiva. Fala pra mim um pouco desse ser cuidada. Que assim, a mulher, o homem dá e a mulher recebe, né? E o que muitas vezes acontece, eu falo por experiência própria, nós mulheres muitas vezes não sabemos receber, né? Porque eu sou de uma geração que foi criada para ser guerreira, para ser independente de homem, para não contar com homem para nada. E aí quando a gente constrói a nossa família, a gente não sabe receber. Não sabe receber um carinho, não sabe receber que a pessoa pague um jantar, que pague alguma coisa, porque a gente quer tomar frente de tudo. Não, eu sou guerreira, eu trabalho, eu quero provar pra você que eu consigo. E aí o que acaba acontecendo? O homem acaba baixando a energia dele com a gente. E aí o homem começa a ficar mais feminino, a mulher mais masculina, ou se pega um homem que não baixa a energia dele, vão ser dois homens ali, ó. Duas energias masculinas brigando, porque a mulher não sabe receber esse carinho, essa atenção, né? Ela não tem essa consciência que ela é merecedora desse cuidado e que esse cuidado vem da energia masculina, não do homem, né? Que a gente tem que deixar bem claro que aqui a gente não tá falando de homem e mulher, e sim energia feminina e masculina, independente do sexo da pessoa. E aí eu acho que a gente tem que pensar também assim, que lógico que quando a gente fala nos casais, né? Sim. A gente tem que entender que são dois elementos que estão juntos, né? Existem duas figuras que estão lá. Exato. Lógico que antes que a pessoa que esteja assistindo pense assim, mas você tá jogando toda a responsabilidade na mulher para fazer a relação dar certo ou não dar certo. Sim. É porque ela não recebe. Na realidade não é isso, né?
eu entendo que é muito mais assim. Tem as questões também do parceiro, né, da outra pessoa da relação, mas as pessoas que estão deste lado da relação, elas têm que trabalhar essas questões delas na sua perspectiva. Sim. E você está trabalhando apenas na perspectiva das mulheres, que são as pessoas que estão com você. Exato, não é isso? Exatamente. E que é muito importante a gente entender também que nessa caminhada, eu digo isso porque a gente vê muito nesse processo do Eneagrama também, que você fala que o homem dá e a mulher recebe, que pode haver essa desarmonia nessa energia, né? Que muitas vezes a gente percebe que isso vem de uma criação. Sim, né? sim. Uhum. Isso vem de uma criação. Dentro da terapia com o Eneagrama, a gente tem a parte que é a parte das conexões. Uhum. Né? Quando a gente entende como terapeuta que a gente precisa analisar quais são as conexões que estão relacionadas com aquele padrão que a pessoa está manifestando. Sim. Então, o terapeuta em Eneagrama, ele vai puxar ali o fio e vai tentar analisar um pouco dos padrões geracionais, né? E eu vejo, porque eu atendo muitas mulheres e homens também, que existe uma repetição de padrão. Sim, sim. Né? Quando existe este homem que está executando um padrão que não é saudável para ele, que não faz ele feliz, quando você puxa o fio, você vai ver que o pai dele às vezes tem isso, o avô dele tem isso, tal. Uhum. E a mesma coisa pode acontecer com as mulheres, né? Esse padrão de ter essa dificuldade Sim. de receber, de acessar a vulnerabilidade, Sim. de se permitir, né? Uhum. Às vezes vem, a mãe não permite, a avó não permite, a tataravó não permite. Sim. Né? E você acha que isso realmente interfere? Isso tem um grande peso? Com certeza interfere, com certeza. A gente vê isso na própria terapia. A hora que você começa a investigar, é um choque até para a pessoa falar assim, fala para mim, quem da tua família tem esse padrão que te incomoda? Minha mãe. E minha avó fazia a mesma coisa com a minha mãe, né? Então, aí você vai puxando e você vê que realmente vem lá do fundo. Ou o efeito pêndulo também, né? Minha mãe é dona de casa, tá ali, e eu fico revoltada com aquela dependência dela, porque eu não consigo enxergar esse feminino nela. Aí eu falo, não, eu não quero ser dependente do jeito que ela é. Eu quero ter minha vida, eu quero ter minha liberdade. Aí o que eu faço? Subo a minha energia masculina e faço totalmente o contrário. Eu não vou buscar o equilíbrio, que é o que a gente busca na terapia, né? E que o Eneagrama traz muito isso. O equilíbrio. A gente vai repetir o padrão exatamente do jeito que é, ou a gente vai ao lado totalmente oposto, né? E a gente percebe isso, realmente. Na terapia com o Eneagrama, a gente busca muito integrar, né? Sim, é um sim. movimento muito de integração. Isso. De entender como a gente pode acolher essas duas partes. Sim. E dessa maneira tirar ali uma terceira via, uma via mesmo de equilíbrio. Sim. E eu acho interessante você falar nisso, porque às vezes a gente está dizendo aqui, a mulher não sabe receber, e a mulher pode dizer assim, nossa, mas é porque o meu marido não dá, porque o meu namorado também não faz nada, né? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Sim. Mas é muito importante a gente refletir, acho que quem está assistindo esse vídeo pode refletir também, o quanto que você dá espaço para a pessoa. Exato. Né, fazer. E também pensar assim, se a pessoa não faz e aquilo te incomoda, o que está te mantendo naquela relação? Exatamente. Né? Exatamente. Então, às vezes a gente tem que pensar, porque aí volta para o sabotador. Às vezes eu digo para mim mesmo, tenho que continuar casado por causa disso, por causa de mamãe, por causa de papai, porque não é certo, por causa daquilo, porque o que vão pensar de mim. E às vezes eu estou mantendo uma relação que está sendo sofrida para mim. Sim. Sofrida às vezes para os filhos. Sim. Porque eu não consigo identificar isso. Exatamente. Né? Ou eu, às vezes, não consigo colocar a minha verdade para o companheiro que eu tô. E aí, nesse processo, eu acho que se eu colocar a verdade, a pessoa não vai aceitar, a pessoa vai se afastar, a pessoa vai terminar. Sim. E eu fico só absorvendo. Sim. Né? Que talvez o interessante fosse ter essa abertura de colocar essa verdade, Sim. abrir sua vulnerabilidade, falar o que você realmente pensa. Exatamente. Né? Tanto que a gente fala sempre, você fala nos seus cursos, que a mudança começa na gente, né? Que a pessoa chega no Eneagrama, chega na terapia falando, eu tô fazendo terapia porque eu quero entender melhor o meu marido, quero entender melhor o meu filho, mas a pessoa não se entende, então como que você vai entender o outro? É verdade. Né? Se eu não me entendo como mulher, como que eu vou me entender como esposa? Como que eu vou me entender como mãe? Como eu vou me entender como filha? Né? Antes do Eneagrama, eu não me entendia como filha, né? Nem da minha mãe, nem do meu pai, não me entendia como esposa. Né? E aí o Eneagrama e a terapia vem para trazer essa clareza. Não adianta eu querer mudar a minha mãe.
a mudança vai ser dela. O que eu posso fazer é mudar as minhas atitudes, mudar a minha colocação, e aí isso talvez reflita nela. E se não refletir também, tá tudo certo. É o tempo dela e não o meu. O importante é que eu faça essa mudança e que eu quebre esse padrão. E me diz uma coisa, como é o tipo de coisa que numa terapia de mulheres que vocês costumam fazer para ajudar essas mulheres a conectar? Como são assim, conversando, tem exercícios, que tipo de coisas que costuma se fazer numa terapia de mulheres? Então, eu trabalho com exercícios, né? Algumas vivências e também com hábitos para ela fazer no dia a dia. O que você gostaria, o que você vê uma mulher que você gostaria de fazer? Eu queria passar um batom. Então passe um batom, né? Você gosta de dança? Vai para uma dança. Eu recomendo muito a dança do ventre, porque ela é extremamente feminina. Ela traz uma conexão com o feminino, a começar pelos movimentos, que são movimentos leves, né? Até pela postura e por trabalhar o ventre, que é a força do feminino, que é a nossa força de criação. Você falando isso, fica aí a dica que eu acho que seria muito bacana. Lógico, para todas as mulheres é interessante e essa questão do masculino não tem necessariamente limitação a um traço de personalidade, né? Porque até a Fabiola que diz que ela é 6, ela já passou por isso. Mas a gente sabe que tem alguns traços que têm uma certa predisposição maior para uma energia mais feminina e outras mais masculina. Então, eu vejo assim que mulheres do traço 8, mulheres do traço 1 de personalidade, né? Mulheres do traço 3 de personalidade, talvez fosse muito bacana realmente fazer isso, né? Acho que tem que botar uma estrelinha extra para vocês, no sentido de convite para fazer uma dança do ventre. Sim, por quê? Porque, logicamente, elas vão ouvir o que eu estou dizendo e vão dizer que loucura, perder tempo com isso, ou vão dizer, o outro, viajando na maionese. Sim. Mas, na realidade, você sente essa repulsa justamente porque aquilo vai contrário à energia e contrário à ideia do traço de personalidade. Sim. Eu sempre digo assim, né? Se fosse pra gente fazer uma evolução fazendo exatamente o que a gente faz, então que diabo de evolução é essa? Exato, Se a gente pensa em mudar, se a gente pensa em ter algum tipo de transformação, o princípio básico eu terei que fazer alguma coisa diferente do que eu faço. Sim. Senão, como é que eu quero mudar? Uma vez, eu não lembro quem foi que falou isso, mas diz assim, não tem nada mais insano do que você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Exato, é isso mesmo. Então, o princípio dessa mudança é a gente começar a mudar aquilo que a gente se predispõe. Desafiar é desconfortável? Com certeza. Sim. É uma coisa que eu sempre digo também, né, para os meus pacientes, para os meus alunos, eu digo, olha, suspeite quando o processo terapêutico é maravilhoso e confortável demais. Sim. Você diz assim, nossa, maravilhoso, fui pro processo terapêutico, tudo lindo, adoro, o meu terapeuta, rio com ele, e olha que eu gosto de rir, rio com ele, tudo, mas assim, sempre leve, não incomoda nada. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, ou você ainda não conectou com alguma coisa, ou o seu terapeuta ainda não chegou onde era importante chegar, porque a mudança é desconfortável. Sim, né? Lógico que um processo terapêutico, ele não exige que você fique direto no desconforto. Na terapia com Enneagrama, inclusive, a gente aprende isso. Sim. Pessoas do traço 7, a gente tem que entrar naquela questão, vai ali, alegria, mas aí a gente entra na dor, acessa aquela dor, ressignifica aquilo, traz uma coisa positiva para aquele momento, alivia aquela dor e leva o 7 para um estágio depois positivo novamente, né? Porque o 7 ele precisa respirar na terapia. Se ele não respirar na terapia, ele foge da terapia. As pessoas do traço 3 têm que ir direto. As mulheres do traço 3 são extremamente objetivas. As mulheres do traço 8 extremamente objetivas. Não dá para fazer rodeios com elas. O que a gente tem que tomar cuidado também, que o Enneagrama traz isso, o traço 3, por exemplo, ele tem a questão do objetivo, da meta. Então ele vai para terapia para tratar determinada coisa, só que não é só aquilo, são várias coisas que desencadeiam aquilo. E aí pronto, eu atingi minha meta, tô bem, tô conseguindo passar um batom, já sou menina, acabou a terapia pra mim. E não é isso, é um processo, é lento, é doloroso, né, que na terapia a gente entra abalando e sai abalado, porque é uma delícia, né, eu vou fazer terapia para mulheres, é lindo, né, uma terapia voltada pro feminino, só que não é gostoso, dói, só que essa dor, ela é necessária para que a gente tenha essa mudança, né. Eu acho assim, dói durante o processo, né, mas é importante a pessoa entender
Por que a pessoa faz terapia? Porque ela sempre entende que a dor de permanecer naquela situação, ela é sempre maior do que a dor da mudança que vai acontecer, né? Sim, sim. Se a pessoa perceber que a dor que ela está vivendo hoje na vida dela, em ser daquele jeito, em estar naquele estado, é maior do que o desafio, a dor de fazer a terapia, ela faz. Sim, com certeza. Né? Então, o terapeuta ele precisa dar essa regulada para a dor da terapia jamais ser maior do que a dor do que ela estava vivendo, senão ela para. Isso. Mas depois ela vai perceber o ganho, né? Porque depois da tempestade sempre vem a bonança. Isso. Então, chega uma hora que a pessoa para e pensa assim, nossa, por que foi que eu fiz tudo isso? E aí ela começa a olhar para a vida dela, ela começa a ver sinais das coisas indo bem e dá uma sensação de alívio e ela começa a dizer, nossa, hoje tem muitas coisas que antes me abalariam, muitas coisas que antes me afetariam que hoje já não me afetam mais. Exato. E é essa leveza, né? É isso que é interessante, é isso que faz com que a terapia vale a pena. Exatamente. Né? Eu vejo que tem muitas mulheres que sentem esse chamado. Às vezes, quando eu estou na terapia com o Enneagrama, se eu sinto que tem alguma coisa a mais, eu trago algum aluno, alguma aluna que trabalhe com alguma coisa específica para agregar, né? E eu vejo que faz sentido essas mulheres terem essa conexão com esse feminino, agregarem isso, né? E que a gente pode trabalhar isso também de uma forma bem psicológica, de uma forma bem pragmática. Sim, com né? certeza. Porque às vezes também eu vejo que as pessoas associam o trabalho do feminino com uma questão de religião pagã, né? Sim. Será que realmente necessariamente é obrigado? Não, imagina, de jeito nenhum. Eu trabalho o feminino e não acesso à religião. É puramente ciência. O Enneagrama é ciência, né? Nós temos provas, estudos desses comportamentos, temos estudos do que são os sabotadores, do que são as motivações, né? Então, assim, não necessariamente, algumas pessoas sim trabalham ligadas às religiões, trabalham ligadas às deusas do feminino e tá tudo bem para essas pessoas. Claro, são abordagens diferentes. São abordagens diferentes. Da mesma forma que tem as pessoas que trabalham de formas técnicas, baseadas no comportamento da pessoa. E também nas questões psicológicas que estão por trás, né? Nas Isso. motivações. Eu acho que isso é um diferencial que a gente pode ver. Então, se você talvez tenha curiosidade de ter uma experiência com esse feminino, e às vezes diz assim, nossa, eu acho que não, porque eu já vi que está muito conectado necessariamente com as deusas de não sei aonde, com o altar, com não sei o que. Tem muitos trabalhos assim, tá tudo bem, são abordagens diferentes. Mas existem outras maneiras também de trabalhar essa saída, e talvez seja esse o seu chamado, se você não se deu a oportunidade, né? Exatamente. De conhecer uma abordagem que traga para você uma perspectiva também de amorosidade, de vulnerabilidade, psicológica. Eu vejo o trabalho da Fabiola e tem muito disso também, né? Então, eu espero que vocês possam também, inclusive se está fazendo sentido para vocês esse bate-papo, deixa o teu like aí, clica na mãozinha, já aproveita, se inscreve no canal, porque sempre tem um tema diferente, tem um convidado novo, né? Deixa também teu comentário aqui no vídeo, porque pode ser que você tenha dúvida de alguma coisa, queira pedir algum tema específico de um próximo vídeo. Eu sempre estou dando uma olhada nos comentários para ver as sugestões que as pessoas colocam, as dúvidas que as pessoas colocam. E eu espero realmente que vocês gostem dessa nova pegada de conteúdo que a gente está trazendo aí, né? Me diz uma coisa, o que você gostaria de dizer para as mulheres? O que você gostaria de deixar de mensagem nesse fechamento que você acha que é importante? Né? E até também dizer, talvez, como o Enneagrama também impactou a sua vida, né? Sim. Se fizer sentido. Assim, o meu convite para as mulheres é que se permitam ser mulheres, né? É tão mais leve a gente ser mulher, né? E o Enneagrama, ele impactou, dessa formação toda, 90% é Enneagrama, né? Melhorou muito a minha relação profissional, começou mudando a minha profissão, usando o Enneagrama dentro da minha profissão, e depois do 9 Faces, que a gente fez o curso ano passado, que eu inclusive estava como sua monitora, que caiu a ficha, né? E de você tanto falar também, eu acho que você deveria trabalhar sobre isso, a sua pegada é isso, e exatamente isso que o Enneagrama traz. Você respeitou o meu momento, na hora que eu falei assim, André, eu acho que agora vai. Você acolheu, e é isso que eu busco fazer na terapia com as mulheres, é fazer esse acolhimento, porque cada uma tem o seu tempo, mas a gente precisa se permitir a ter esse tempo também. Eu sempre digo, né?
não precisa necessariamente você fazer tudo de uma vez. O importante é continuar a nadar. Exatamente. Não pode parar de nadar. Isso. Né? E obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Gratidão André. imensa. Foi muito legal esse primeiro debate. Quem sabe depois a gente traz ela para falar sobre outras coisas também. Né? A gente vai ver que a Fabíola tem vários outros temas que a gente pode trabalhar aqui. E eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Eu vou pedir a Fabíola para também deixar o Instagram dela aqui, para caso você queira seguir ela no Instagram. Né? Vamos deixar aqui embaixo do nome dela. E aí você pode seguir ela, pode acompanhar. O meu Instagram também vai ficar aqui embaixo, para caso você ainda não siga no Instagram, também dá uma olhada. E no mais, gratidão imensa, gratidão, Fabíola. Obrigada, André, mais e a uma gente vez se pelo encontra convite. no nosso próximo vídeo. Um abraço.